Suponhamos os homens numa habitação subterrânea, em forma de caverna. Estão lá dentro desde a infância. Semelhantes a nós, nestas condições, eles viram apenas sombras e pensavam que a realidade fosse apenas a sombra dos objetos. Considera, pois, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância. Ao andar e olhar para a luz, sentiriam dor. Doer-lhe-iam os olhos, e só depois seriam capazes de contemplar o que há no céu e o próprio céu. Finalmente, seriam capazes de olhar para o sol e de o contemplar, e compreenderiam que ele é que causa as estações e os anos, e que tudo dirige no mundo visível. Este quadro deve agora aplicar-se, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontrar, deves tomar como a ascensão da alma ao mundo inteligível, onde se avista, a custo, a ideia do bem. Se tudo isto é verdadeiro, temos de concluir que a educação não é o que alguns proclamam, como quem tentasse dar vista a olhos cegos. A educação é a conversão da alma. Não consiste em dar visão ao órgão da alma, visto que ela já tem. Mas como ele está mal orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por educá-lo na boa direção. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O tema do vídeo de hoje é sobre a obra A República de Platão. E no início deste vídeo, nós citamos alguns trechos da famosa Alegoria da Caverna, que com certeza você já deve ter lido ou ouvido falar. Mas antes de falar mais especificamente sobre a obra, vamos falar um pouco do contexto onde ela foi escrita. A realidade política de Atenas estava marcada pela injustiça e pela corrupção, fazendo com que Platão buscasse elaborar um programa onde caberia à filosofia resgatar a ordem e a justiça nas relações sociais. O seu programa visava uma política baseada nos valores dos seus governantes e cujo princípio fundamental era a justiça, que inclusive é o tema da obra A República de Platão. Platão procurou, então, idealizar um modelo de sociedade, uma república perfeita, dirigida por reis filósofos, educados de acordo com a concepção filosófico-pedagógica de Platão. Para o filósofo grego, somente através da educação os homens saberiam conduzir a sociedade através dos caminhos que a levariam à felicidade. Uma sociedade, para que ela seja justa, precisa ser governada por pessoas sábias e justas, que, por sua vez, precisam receber uma formação adequada para exercer a sua função. Vamos falar um pouco sobre os personagens da obra. Sócrates, como na maioria das obras de Platão, é um dos seus protagonistas e o personagem principal da República, que propõe nessa obra viver em uma sociedade justa e ver na educação um meio para alcançá-la. Além disso, ele propõe também a reflexão sobre uma vida de excelência, baseada em virtudes como a temperança, a coragem, a sabedoria e a justiça. No livro 1, nós temos também Trasímaco, que representa a posição dos sofistas, que é uma posição que defende o auto-interesse e o governo tirânico da comunidade pela força. No diálogo também aparecem personagens como Glauco e Adimanto, que acompanham o debate proporcionado entre Sócrates e Trasímaco. Este debate entre Sócrates e Trasímaco se desenvolve considerando principalmente o tema da justiça. E Sócrates argumenta que sem justiça, sociedade alguma é possível, sendo a justiça uma virtude da alma. O homem justo se assemelha ao homem bom e sábio, e sua alma viverá bem e feliz, ao passo que a injustiça é um defeito da alma, e o homem injusto não viverá bem. E é em torno da ideia de que não pode haver harmonia social sem justiça, que Sócrates irá propor que se dê atenção especial à formação daqueles cuja função social é a organização da cidade e a fundação de um Estado perfeito. Por isso, nos livros 2 e 3, ele vai propor o debate em torno da educação dos guardiões. E nos livros 6 e 7, ele vai dar atenção especial à educação do filósofo. Neste vídeo, vamos falar especificamente da educação dos guardiões,
para não deixar o vídeo muito longo, e vamos deixar para tratar da educação do filósofo no próximo vídeo, na segunda parte da República de Platão. Não perca e assista também o nosso vídeo. Por isso, vamos agora fazer um breve resumo daquilo que nós já falamos aqui, para dar prosseguimento e falar então sobre a educação dos guardiões. Já vimos aqui no vídeo como a República trata fundamentalmente do tema da justiça, através de personagens como Sócrates e Trasímaco, diante da presença de Glauco e Adimanto, discutem o sentido e o significado do tema justiça. Veremos agora como é que se trata a questão da educação dos guardiões nos livros 2 e 3, de como os guardiões devem ser educados, levando em consideração a ginástica, a alimentação, a medicina e também temas como as fábulas, as artes, a literatura, a música e as virtudes. No livro 2, Platão trata fundamentalmente da educação dos guardiões, de como eles devem ser educados desde a infância, porque Platão já compreendia naquela época a importância da educação infantil e de como se molda e se constrói a nossa personalidade desde o início. Platão vai falar das habilidades que esse guardião deve possuir para cumprir a sua função de defender a cidade, habilidades físicas e psíquicas, e por isso ele vai falar de uma educação do corpo e de uma educação da alma. A educação do corpo inclui a ginástica, a alimentação e a medicina. A prática de exercícios físicos foi trabalhada na Grécia Antiga com o nome de ginástica, e incluía uma série de exercícios disciplinados como a corrida, a natação, o salto, o lançamento e levantamento de peso. O guardião, ele precisava também se abster-se da embriaguez, sim, evitar cortesãs e, na verdade, evitar todo tipo de excesso. Isso porque o guardião ele precisava ser moderado, ou seja, ter domínio sobre si mesmo e controle sobre suas paixões para cumprir a sua função. A educação dos guardiões inclui também a educação musical, através da harmonia e ritmos. E por isso Platão tem uma frase interessante que diz que da mesma forma como a ginástica gera a saúde no corpo, a música gera a harmonia na alma. E por isso o guardião ele deve conciliar tanto a ginástica com a música para que ele possa dispor dessas qualidades, para que ele possa gerar essa temperança na alma e essa saúde no corpo. Tudo na República de Platão visa a criação de hábitos moderados e o amor ao belo. Por isso ele vai dizer que no que diz respeito à educação musical, é preciso evitar as harmonias e os ritmos lamentosos, que promovam a embriaguez, a moleza e a preguiça, e deixar apenas aquelas que imitem convenientemente um homem valente na guerra ou imitem atos pacíficos. A educação na República de Platão visa convergir na alma boas disposições e torná-la sábia, justa e bondosa. Os estudiosos de Platão veem aqui uma espécie de censura, tanto na música quanto na poesia, como nós vamos ver daqui a pouco. A questão é que, fazendo uma analogia com os nossos dias, é como se nós pudéssemos pensar que na República de Platão dificilmente iria existir o funk. Não apenas pelo ritmo da música, mas pela forma como é explorado a sensualidade e a sexualidade. E na visão de Platão, isso seria extremamente prejudicial para a formação do cidadão, do guardião. Além disso, também as letras do funk têm muito pouco a acrescentar para a nossa educação e para o nosso aprendizado e tornar uma alma sábia e justa. E você, o que acha a respeito? Acha que Platão tem razão? Acha que é preciso limitar a forma como a arte é trabalhada dentro da nossa sociedade? Ou não deve ter nenhum tipo de censura? Deixe sua opinião nos comentários deste vídeo. A primeira forma de educação deve ser dada através de fábulas, da mesma forma como acontece na nossa sociedade. Afinal, nós educamos nossas crianças através de contos e histórias infantis. Mas para Platão, nós devemos selecionar as fábulas que devemos transmitir para as nossas crianças, rejeitando aquelas que são falsas e mentirosas. O objetivo das fábulas é de inculcar a verdade nas crianças e por isso devemos vigiar os autores de fábulas, selecionando apenas aquelas que forem boas e rejeitando as que forem más.
Pelo mesmo motivo, Platão critica poetas como Homero e Hesíodo, que apesar de sua proeminência, não deixaram de retratar erradamente deuses e heróis, atribuindo a eles toda sorte de baixeza e de impiedade. Homero e Hesíodo são dois poetas gregos. O primeiro é autor da Ilíada e da Odisseia, enquanto que Hesíodo é autor da Teogonia, que fala sobre a origem dos deuses. Vejamos o que Platão diz a respeito dos poetas em sua República. É Sócrates quem fala. De modo algum, será conveniente contar que os deuses lutam com os deuses, que conspiram e combatem, pois nada disso é verdade se queremos que os futuros guardiões da nossa cidade considerem uma grande vileza o odiarem-se uns aos outros por pouca coisa. Quiera foi algemada pelo filho, e Hefestos projetado à distância pelo pai, quando queria acudir à mãe, a que aquele estava a bater. E que houve combates de deuses quantos Homero forjou, é coisa que não deve aceitar-se na cidade, quer essas histórias tenham sido inventadas com um significado profundo, quer não. Por causa disso, talvez, é que devemos procurar acima de tudo que as primeiras histórias que ouvirem sejam compostas com a maior nobreza possível, orientadas no sentido da virtude. É por este motivo que Platão afirma que estes exemplos de poetas devem ser tidos como mal educadores e devem ser banidos da cidade, pois seria profundamente danoso na educação dos guardiões. A educação dos guardiões inclui também a prática de virtudes como a coragem e a temperança. O aprendizado destas virtudes e todo esse processo de aprendizagem das habilidades físicas e espirituais, corporais e intelectuais, devem visar não apenas a formação do guardião, mas também aquele que deve governar e administrar a sociedade. Aqueles que se tornarem mais aptos e os melhores em defender a cidade deverão ser colocados também no posto de governantes, pela educação que receberam, por suas habilidades, por suas qualidades, por sua inteligência, autoridade e sentimentos patrióticos. Os guardiões devem ser observados em todas as etapas do seu processo educativo e em todas as idades, para ver se mantêm firmes em suas resoluções e não abandonam a ideia de que devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o melhor da cidade. Tal é, para Platão, a educação dos guardiões em sua República.